Acredite se quiser, um chip chamado Shana da China pode mudar a disputa com os gigantes da tecnologia como a Nvidia. Como está a corrida por essa tecnologia? Vamos entender aqui com o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Muito foco da Sofia para manter um jornalismo sério, Gente, imparcial. Shana da Eu não China. tô te ouvindo, Sofia, acho que se mutou. Tá mutado ainda. Não, eu não te ouço. Estranho. Eu escuto a música. Tá Eita. me ouvindo, Agora voltou, Pedro? agora voltou, agora Ah, voltou. tá. Não, eu Mas o que, falei, que você tava é falando? sério que o chip se chama Shana? É o apelido dele. É com CH, tá, gente? Não é o apelidinho bonitinho pras coisas aí. Ó, é uma notícia, Sofia. Eu tava vendo, por enquanto tá meio restrita na mídia chinesa e eu vi alguns sites portugueses cobrindo isso, né? Porque é uma concorrência direta com a Nvidia. Talvez agora esteja saindo mais nos sites brasileiros, mas a gente ficou. A gente ficou aí acompanhando essas notícias todas. Eu fiz uma cozinha rápida lá no Drops e eu vou trazer para vocês aqui essa notícia. China desafia a Nvidia com novo chip com o apelido de Shana. Vamos entender direitinho aqui. Acredite se quiser. Vamos lá. A startup chinesa CLTech, conhecida na China como Zonghao Xiying, anunciou o desenvolvimento de um novo processador de inteligência artificial que, segundo a empresa, é capaz de superar o desempenho da famosa A100 da Nvidia. Esse anúncio surge no momento em que a China procura incessantemente por alternativas locais. Buscam essas alternativas para contornar as restrições comerciais impostas pelo Ocidente. A proposta da CLTech, denominada Shana, apresenta-se não como uma GPU tradicional, para quem não sabe, GPU é o chip gráfico, mas sim como uma GPTPU, General Purpose Tensor Processing Unit, ou seja, é um chip de processamento, mas é voltado para inteligências artificiais, tá, gente? Ao contrário das soluções da NVIDIA, que adaptam arquiteturas gráficas para o processamento de IA, o Shana é um ASIC desenhado de raiz especialmente para lidar com redes neuronais. Os números avançados pela startup são ambiciosos, assim como o DeepSeek, né? Eles colocam a meta lá em cima por um custo muito reduzido. Eu e a Sofia, a gente estava falando sobre isso nos bastidores, né, Sofia? O quanto que o DeepSeek contribuiu, além do ChatGPT, para popularizar as IAs por um preço reduzido, né? Segundo a CLTech, no seu novo chip consegue oferecer um desempenho até 1,5 vezes superior ao NVIDIA A100, baseada na arquitetura Ampere. É impressionante ainda a promessa de eficiência energética, com a empresa a reclamar um consumo 30% inferior à sua rival americana. As métricas confirmadas em cenários reais traduzem-se em uma proposta de valor muito agressiva dentro do mercado de centros de dados. A startup sugere que o custo computacional por unidade será menos da metade do oferecido pela Nvidia, um argumento que poderá pesar na decisão de muitas empresas que procuram poder de processamento para treinar os seus modelos de IA sem depender de hardware importado e sujeito a sanções. Eu tinha visto no Tugatech de Portugal, eu vi o Peopleware também deu essa notícia e o South China Morning Post. Para quem não sabe, o South Morning China Post é um veículo de Hong Kong. E aí eu vou trazer para vocês na origem, porque tem mais alguns detalhes na informação de lá. Vamos fazer uma traduçãozinha chumbrega no Google. Startup de IA oferece alternativa local ao TPU do Google, enquanto China busca reduzir a sua dependência da NVIDIA. O que eles falam especificamente a respeito do Google, né, gente? A recente decisão de fornecer TPUs diretamente para as plataformas Anthropic e Meta, em vez de fornecer acesso apenas por meio dos seus serviços de nuvem, posicionou esse produto como um rival direto da NVIDIA. A medida abalou até mesmo a confiança do mercado no controle de longo prazo da NVIDIA no setor, ou seja, vai ter um competidor à altura. Os desenvolvedores chineses de IA começaram a buscar alternativas à NVIDIA depois que Washington restringiu o acesso a produtos mais avançados da empresa americana. A Zonghao Xiying, fundada em 2018 por Yagong Yifan, um engenheiro elétrico formado em Stanford e na Universidade de Michigan, que trabalhou anteriormente com arquiteturas de chips no Google e na Oracle, esteve envolvido no ciclo completo de design da implantação do TPU V2, V3 e V4 do Google, de acordo com a empresa chinesa. O CTO e cofundador Zheng Hanshun, da Universidade do Sul da Califórnia, trabalhou anteriormente em funções de design de chips,
no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Oracle e da Samsung Electronics em Austin, no Texas, de acordo com seu perfil no LinkedIn. Em uma entrevista publicada em setembro pela Sincere Capital, uma investidora da startup, Yagong disse que durante seus anos no Vale do Silício ficou claro que uma guerra tecnológica entre Estados Unidos e China era inevitável, acrescentando que a IA e a infraestrutura de computação por trás dela se tornariam o principal campo de batalha. Yagong disse que os recursos do TPU da Zhongao Xiying, que é essa empresa responsável pelo Shana, núcleos de propriedade intelectual totalmente autocontrolados, um conjunto de instruções personalizadas e uma plataforma de computação totalmente interna. Nossos chips não dependem de licenças tecnológicas estrangeiras, garantindo segurança e sustentabilidade a longo prazo do nível arquitetônico. Conseguimos um desempenho 1.5 superior, é a fonte daquela informação que estava circulando no site português, ao mesmo tempo em que reduzimos o consumo de energia em 75%, usando um processo de fabricação que é de uma ordem de uma magnitude menor do que os principais chips de GPU no exterior, disse esse executivo em junho. Com uma empresa de chips Fabless, a Zhongao Xiying terceiriza a fabricação dos seus chips para fundições, mas não revelou publicamente os seus parceiros de fabricação. Sofia, essa notícia aqui, eu acho que é a mais importante do plantão, tá? Essa competição vai ser grande. São chineses com experiência nos Estados Unidos, a gente vê até pelo perfil desses executivos envolvidos diretamente na criação desse chip. E assim, a guerra vai recrudescer. A NVIDIA eu uso a NVIDIA aqui no meu computador, é o fabricante top de linha para quem usa alto processamento de dados. E se a China está conseguindo fabricar os seus próprios chips, ela está conseguindo ter agora uma autonomia em relação a, pelo menos, as propriedades intelectuais norte-americanas. Eu acho que em pouquíssimo tempo eles conseguem desenvolver uma IA muito mais avançada do que o ChatGPT. Muito mais avançada do que o ChatGPT por um custo muito reduzido. E aí eu queria trazer, nesse mesmo bojo de informações, tem um site bem tradicional de tecnologia no Brasil, que é o Convergência Digital, com uma aspa do pessoal do próprio DeepSeek, né? E eles dizem aqui, essa matéria é recente, é de 7 de novembro, começo do mês passado. DeepSeek diz o seguinte: IA pode assumir em 10 a 20 anos todo o trabalho realizado por humanos. Pesquisador sênior da empresa chinesa, lembrando que o DeepSeek recebeu visitas do próprio Xi Jinping quando a empresa começou a bombar internacionalmente, que fez uma IA de baixo custo e open source, causou estrago nas rivais americanas, se disse otimista com a tecnologia, mas pessimista com relação ao impacto dela na sociedade. Então, os chineses, é uma coisa que eu estava até conversando com o João César de Castro Rocha, e tem a entrevista dele no Meteor Reporter essa semana, ele voltou de Pequim recentemente. Os chineses já colocam que a IA é o padrão do trabalho. A questão toda é como a gente se apropria dessa tecnologia, Sofia. Essa que é a discussão toda. Pois a gente tá vendo aí o que vamos e convenhamos, é uma tentativa, não tô dizendo que isso acontece conscientemente, mas é meio que uma tentativa, uma oportunidade de furar a bolha da IA, né? Porque que a IA é uma bolha, eu acho que todo mundo que tem um mínimo de entendimento do que tá acontecendo entendeu, né? Não vai continuar esse crescimento maluco, essas empresas são todas ultra valorizadas. Sim. E é só uma questão de tempo até a gente ver essa bolha estourar, e com isso vai estourar a economia dos Estados Unidos, vai estourar os fundos de pensão, leia-se a aposentadoria de boa parte dos estadunidenses. Uhum. E o que falta para essa bolha estourar? Falta alguma coisa como esse chip. Precisa de alguma coisa assim para desencadear, para finalmente fazer o pessoal cair a ficha de que, opa, não adianta mais investir nessas empresas. O DeepSeek, ele deu chutou aí o pé da barraca, agora chega o Shana chutando de volta, mas cedo ou mais tarde esse pé dessa barraca aí não vai aguentar mais e a barraca vai cair. A Marina, maravilhosa. Essa barraca, Sofia, não vai ficar em pé. Essa barraca será devidamente chutada.
Não, gente, assim, até falar uma coisa, para além das notícias, eu tive lá por 10 dias só, mas eu estive na China, a CGTN tem uma redação de jornalismo que usa muitas aplicações com inteligência artificial. E, sobretudo, Sofia, eles vão quebrar os Estados Unidos por uma coisa que eu concordo com a sua crítica aos progressistas e desenvolvimentistas, sobretudo, que eles falam de petróleo. Mas uma coisa, os desenvolvimentistas têm razão quanto ao Brasil. O Brasil não vai mudar a situação dele enquanto ele não tiver indústria. Não sei qual tipo de indústria. A gente pode, inclusive, buscar indústrias que não sejam dependentes de petróleo. Isso é uma questão. Agora, a China está conseguindo quebrar os Estados Unidos, Sofia, porque eles têm uma fábrica. Eles conseguem produzir o próprio hardware, eles conseguem produzir a própria expertise. Eles mandam pessoas estudarem nos Estados Unidos para trazer o soft power americano não como colonizado, não para você importar produtos, mas para você desenvolver os seus próprios produtos. Isso é um processo que leva tempo, mas os chineses estão dando um exemplo. Eles têm fábricas, inclusive, no interior da China. Em área rural tem fábrica. Tem fábrica de agro, para ter as melhores formas de você poder extrair a questão do agronegócio. Tem uma região que eu visitei, caminho do Nepal, que teve um terremoto por lá, erodiu toda a terra. O governo chinês fez todo um estudo de solo para readequar as plantações, Sofia. E assim, não se avança sem estudo, não se avança sem indústria, não se avança sem você fabricar os seus próprios componentes. Se você ficar na dependência dos Estados Unidos, aí é que eles continuam fortes mesmo. Sim, sim, Pedro. A questão é que tipo de desenvolvimento, né? Que eu acho que é essa grande crítica que eu faço aos desenvolvimentistas. Que o Brasil precisa desenvolver, isso é óbvio. Que o Brasil precisa de soberania, isso é óbvio. A questão é que tipo de desenvolvimento, né? Infelizmente, os nossos desenvolvimentistas ainda estão na década de 70 achando que furar poço de petróleo vai promover o desenvolvimento, né? Mas enfim. E achando que a industrialização chinesa, ela é muito poluente, sim, mas ela já tá bem mais verde que a brasileira. Certeza. Que industrialização brasileira. Enfim. Agora fica a crítica aqui quando é que o Brasil vai ter os seus próprios chips? Ah, Sofia, isso não se desenvolve de uma hora para outra. Claro que não. A China levou um bom tempo até chegar nesse ponto. Ninguém está esperando que o Brasil vai estar disputando com a Nvidia e com a China daqui a 5 anos, 10 anos. Mas que precisa começar a dar os primeiros passos nessa direção, precisa. E eu não tô vendo isso, nem pelos governos de direita, nem pelos de esquerda. Aqui parece que a gente fica feliz em importar data center. Exatamente. Desculpa, Thiago. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos com 1 milhão de piadas de duplo sentido, enquanto a gente tá falando um negócio sério pra caramba. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui pra vocês.